Olá, o programa de hoje vai tratar de política mineira, eleições para o governo do estado em 2022. Nós vamos falar sobre a movimentação política que já está acontecendo e sobre os personagens envolvidos nessa futura disputa. Eu vou conversar com o jornalista Ricardo Correia, ele é editor de política do jornal O Tempo e é também comentarista político da Rádio Super. Ricardo, muito obrigada por atender o Mundo Político. Eu que agradeço muito pelo convite. Ricardo, nós estamos há pouco mais de um ano do início da campanha eleitoral de 2022, das eleições gerais, né, que tem aí o governo do Estado, a disputa pelo governo do Estado. E nós já temos aí uma movimentação política que mira, apesar ainda dessa distância, nesse momento, a movimentação política já mira 2022. Dois nomes aparecem à frente nas pesquisas, o do próprio governador, né, Romeu Zema, e do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Como é que você enxerga, como é que você está vendo essa disputa se desenhando nesse momento, mirando 2022? Pois é, antes de mais nada, é bom a gente dizer que esse cenário está sendo construído, e claro que ele pode mudar de acordo com outras pessoas que forem entrando dentro desse jogo, né? Por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dependendo da participação dele, ou numa eleição nacional ou numa eleição local, ele pode mexer um pouquinho com esse cenário, né? Mas o cenário atual que a gente tem é um governador que já disse que é candidato à reeleição e um prefeito que, naturalmente, por ser prefeito da capital, seria mesmo um candidato natural ao governo, né? E que já disse que não descarta a hipótese que pode sim ser candidato aqui em Minas Gerais. Acho que assim são dois perfis completamente diferentes, né? Deles como pessoas assim parecem completamente diferentes, mas que trazem uma característica dos últimos anos de uma novidade aí no meio político que é bastante distinta aí, né, do que a gente viu nos últimos anos. Então, me parece uma disputa interessante, principalmente porque a gente tem dois chefes de poder que são bastante bem avaliados, né? De maneiras diferentes, os dois são bem avaliados, e um com um pouco mais de força no interior e o outro com um pouco mais de força na capital. Agora, levando em conta que nós passamos tantos anos, talvez podemos falar em décadas, com com partidos que dominavam a disputa, não é? Especialmente PT, PSDB e MDB. Não é? Exato. E agora nós podemos dizer, depois que o Novo venceu as eleições em 2018, nós podemos falar de uma configuração diferente também em 2022, partidária, né? E, na sua opinião, para onde, como ficariam esses grandes partidos que dominaram as disputas para o governo do Estado? Do ponto de vista partidário, os dois têm alguma diferença, porque o Calil hoje está num partido que é grande, né? Apesar de não ser um partido tradicional dos últimos anos em Minas, o PSD cresceu bastante nos últimos anos e hoje no cenário nacional tem crescido também, né? Tem um tamanho muito grande no Senado, tem uma bancada forte na Câmara e tem crescido um pouco mais. E o Novo tem um pouco mais de dificuldade de crescimento, né? Por ser um partido mais ideológico, são características um pouco diferentes, mas assim a disputa está mais personalizada, vamos dizer assim, né? Dentro das pessoas do Zema e do Calil e dos perfis dos dois, mais do que nos partidos, né? Porque se fôssemos pegar só pelo lado partidário, seria uma vantagem muito grande para o Calil nesse sentido, né? E a gente já viu nas últimas eleições que isso não necessariamente tem tanta influência como já teve no passado. Mas é bom dizer que, principalmente para o Calil, que precisa de um crescimento no interior, né? Porque é muito conhecido na capital, mas ainda precisa galgar pontos aí no interior, a presença de mais partidos, principalmente porque trazem essa estrutura toda no interior, é bastante importante, né? Nesse sentido, ele tem trabalhado, por exemplo, com o MDB, né? Uma boa parcela do MDB, que é a parcela mais ligada ao Adal Clever Lopes, ex-presidente da Assembleia, tende a ir com o Calil e defende uma ida com o Calil, embora isso não seja um sentimento unânime no MDB, uma boa parcela do MDB quer ir com ele. Por outro lado, do lado do PSDB, me parece hoje, se o partido não tiver candidato, é mais próximo, evidentemente, do Zema, até porque faz parte da base do governo Zema, né? E conseguiu construir uma relação
com o Zema que outros partidos não conseguiram. Então, a gente tem esses dois pontos muito claros, né? E no caso do terceiro que a gente estava citando, que é o PT, também há um interesse de aliança com o Calil, um interesse nacional, né? Principalmente por parte do Lula, que tem um objetivo de ter uma candidatura forte em Minas para contrapor aí, o Jair Bolsonaro na eleição nacional. E se o PT, na verdade, se o Calil topasse ter o PT na chapa, esse acordo já estaria fechado. Ele só não está fechado porque o Calil ainda calcula, né, se a presença do PT na chapa mais ajuda ou atrapalha, e até porque ele tem outros partidos que estão ali buscando, e as vagas nessa eleição elas são limitadas, né, porque só uma vaga para o Senado, sendo que o senador Antônio Anastasia pode vir a ser ou não candidato à reeleição, se ele for, já é uma vaga a menos na chapa, então são menos vagas para se negociar, e isso vai ficando mais difícil, né, de você fazer essa composição com todo mundo. Agora, como é que se reflete aqui o desenho que está sendo feito em nível nacional, como você está se referindo, aponta aí para uma polarização, não é? Há um esforço de uma terceira via, mas aponta-se para uma polarização entre PT e as esquerdas e Jair Bolsonaro, não é? E a reeleição de Jair Bolsonaro. Como é que nós tivemos também uma repetição de uma conexão entre a eleição daqui e a eleição presidencial? Como é que você acha que ficaria? O Calil já andou sinalizando que não vai para o colo de um, nem andar com o outro, se referindo a Bolsonaro e a Lula. E Zema tem feito movimentos no sentido de se descolar de Jair Bolsonaro, especialmente na questão da pandemia. Você acha que pode acontecer ou se tem esse link precisa acontecer? Eu acho que esse link é inevitável, né? Ele vai acontecer, normalmente acontece nas eleições nacionais e dessa vez muito mais, né? Agora, eu acho que ele acontece pela falta, tanto do lado do PT quanto do lado de Bolsonaro, de um candidato viável em Minas Gerais, né? Se a gente for pensar dentro do grupo de apoio do presidente Jair Bolsonaro, não há nenhum nome que seria um nome que entraria assim, com reais chances no início da disputa, né? Até porque o nome que ele escolheu para a disputa da Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, é de um deputado que não tem idade para ser candidato a governador. Então, me parece, e essa é uma aposta que o grupo de Zema faz, de que, independentemente de um apoio mais cego do Zema ao Bolsonaro aqui, ele está tentando se desvencilhar um pouco para não levar junto com ele essa impopularidade, né, que hoje é maior do que a popularidade, no caso do presidente, me parece que, independentemente dessa posição do Zema, os bolsonaristas vão ter que marchar com ele num determinado momento, porque a opção seria o Calil, que hoje está muito mais distante do presidente do que o Zema, né? Então, esse é o cálculo que o grupo do Zema faz. Ele pode, inclusive, ter o apoio do PSL, que ainda tem muita gente próxima do presidente, né? O PP, que tem uma proximidade com o presidente no nível nacional, já conversa com o Zema. Então, nesse ponto de vista, eles imaginam que, de alguma forma, vão ter os bolsonaristas ao seu lado. E do lado do Calil, o cálculo é o mesmo, né? Ele, por um lado, faz o possível para não se vincular ao PT de forma muito direta, porque ele acha que isso prejudica os votos que ele tem de centro e centro-direita, porque ele nunca foi um homem de esquerda, mas, por outro lado, ele também acredita que entre ele e o Zema, a esquerda toda vai votar com ele, que ele não precisa fazer um esforço tão grande para convencer a esquerda num primeiro momento, né? Embora é sempre interessante reparar que o Calil ele não faz críticas diretas ao Lula em nenhuma hipótese nas entrevistas, né? Ele busca o tempo inteiro contemporizar quando se fala do Lula. Ele faz críticas ao PT de forma indireta, mas ele não critica o presidente Lula justamente porque pode vir uma aliança daí, inclusive no nível nacional, eventualmente, né? Agora, o Romeu Zema manifestou-se, primeiro Matheus Simões, o secretário Matheus Simões, mas o próprio Zema disse claramente que pretende formar aliança, buscar apoio formando aliança. É uma mudança significativa em relação à primeira eleição dele, quando o Partido Novo e a candidatura dele rechaçavam qualquer possibilidade de aliança. O governador se pautou muito, tanto nas relações com a Assembleia, quanto nas decisões de governo e tal,
por não construir muito alianças com partidos, não é? A formação da base dele foi bastante dificultada, nós sabemos que a base é bastante exígua, e isso é um dado assim pouco relevante se considerar que essa não é a trajetória natural. O natural é que a base cresça, não é? Mas ele mesmo criou dificuldades nesse sentido. Como é que você vê essa mudança de posição, não é? E como é que você... o governador buscou se justificar em relação a isso, porque era uma questão dogmática em 2018. Eu acho que assim, é uma coisa até que o Matheus falou também, que é uma resposta às críticas de que o partido não dialoga, né? E é um fato que o partido até hoje não tenha conseguido dialogar, né? Tanto é que ele não aprova nada com facilidade, né? Como você disse, e ele tem muitas dificuldades, tem as CPIs que estão colocadas. Então, assim, o governo sempre teve muita dificuldade de negociar. Agora, também há um cenário diferente, né? Em 2018, não é que ele não quis também se coligar a ninguém. Ninguém queria coligar com ele. Ninguém imaginava que ele estaria no segundo turno, que ele teria chances, né? Viável. Ele se tornou uma opção, principalmente depois que a candidatura do Pacheco acabou naufragando por um acordo com o PSDB, e ele surfou ali na impopularidade dos partidos, né? Para ele era importante não estar ligado a partido nenhum, porque ele surfava justamente nisso. Foi a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Agora o cenário é diferente. Primeiro, porque ele está no poder e tem quem tenha interesse nesse apoio. E segundo, porque a eleição é muito mais difícil. A eleição de 2022, certamente, para ele vai ser mais difícil. E ele precisa do tempo de TV, de toda a estrutura para fazer essa campanha e para conduzir uma eventual base no segundo mandato, para não acontecer a mesma coisa do que o primeiro. Certamente, a principal crítica que ele vai sofrer é de que ele não conseguiu conversar com a classe política e, por causa disso, não aprovou nada do que ele tinha prometido na campanha. Um primeiro ponto para se defender disso será dizer, olha, no primeiro momento a gente estava sozinho, mas agora a gente já está formando uma aliança. Imagino que seja essa a ideia que eles estão construindo lá dentro do Novo, né? Tanto o governador Romeu Zema terá que fazer um esforço, como você disse, de buscar aliados, inclusive há uma discussão sobre como voltar a melhorar o diálogo com a Assembleia, mas essa é uma discussão que começa lá no início de 2019 e permanece esse tempo todo. Agora, no caso de Alexandre Calil, ele também está enfrentando dificuldades, ele está... foi organizada uma oposição mais efetiva na Câmara, e ele está enfrentando duas CPIs lá, não é? Numa situação mais ou menos semelhante ao que o governador Romeu Zema também está enfrentando aqui. Vamos primeiro lá com o Calil na Câmara. Como é que você está percebendo os movimentos que estão sendo feitos lá, que tiveram, inclusive, participação externa, não é? De fora para dentro, para influenciar uma bancada de oposição. Como é que você está vendo esse movimento e o grau de dificuldade que isso pode criar? Você falou que ele precisa se tornar conhecido no interior, mas esse também é um desafio que ele tem, não é? Exatamente. Ele tinha uma situação muito mais confortável, né, no primeiro mandato do que agora. Houve uma mudança de perfil da Câmara e acho que a Prefeitura demorou a perceber que a negociação seria diferente com a Câmara agora do que foi em outro momento, né? Os vereadores perderam aquele perfil que era mais de negociação no varejo, etc. e tal, estão um pouco mais articulados para cobrar mais da Prefeitura. Então, esse é um ponto. Ele teve uma perda de apoio do PP, que é muito importante, justamente porque o PP migrou para o lado da candidatura aí do Romeu Zema, já pensando em 2022, e por causa disso ele sofreu algumas dificuldades ali na Câmara, né? Principalmente o que gerou essa criação dessas duas CPIs. Embora numa delas, na CPI da BH Trans, ele não parece sofrer tantas dificuldades, está mais ou menos dentro do roteiro da CPI da BH Trans, não impor grandes dificuldades à atual administração, até porque o prefeito também nunca teve uma relação muito boa aí com essa questão do comando da BH Trans, né? Agora, na outra, sim, porque vão certamente chamar o secretário, questionar muito detalhadamente cada ponto do combate à pandemia, embora ele tenha ali, o prefeito, uma vantagem que neste campo específico, que é a discussão da Covid-19, ele ainda está com a maioria da população nas medidas de isolamento, pelo menos nesse momento. Não se sabe o que vai acontecer daqui a alguns meses, né? Mas nesse momento a maioria da população ainda aprova as medidas que foram adotadas
que foram as medidas escolhidas pela prefeitura e que estão mais nessa linha de um maior isolamento, ainda que sugere problemas econômicos, né? Mas, de toda forma, é um fato que a prefeitura hoje sofre muito mais. Se tivesse que aprovar alguma coisa hoje com quórum qualificado, não conseguiria, e isso certamente impacta também na eleição, porque os vereadores são grandes cabos eleitorais, né? Principalmente em cada bairro da cidade, etc. e tal, para quem precisa ter uma votação expressiva em Belo Horizonte, para compensar, eventualmente, um desconhecimento ainda no interior, ele precisa de mais dos vereadores, e hoje ele já não tem essa base sólida como ele tinha no passado, né? Pois é, a gente sabe que uma base que não é sólida ou, enfim, uma má interlocução do executivo com o legislativo traz aí comprometimento das pautas do executivo na casa, não é? O governador Romeu Zema enfrenta isso e, recentemente, Calil enfrentou uma derrota importante em relação a um financiamento, não é? Um empréstimo que a prefeitura queria fazer para fazer obras. Agora, quanto isso impacta, você falou da importância dos vereadores para a eleição, mas o quanto isso impacta, essa má relação impacta para a eleição de ambos, não é? No caso dos deputados estaduais, por exemplo, eles vão buscar a reeleição, não é? E essas coisas podem estar ou não conectadas, pode caminhar com o governador ou não. Qual que você acha que é o peso dessas relações difíceis com o legislativo para eles? Eu acho que ela impacta um pouco mais o governador, porque essa presença sólida dele no interior depende aí dos deputados estarem alinhados com eles. Pode, eventualmente, os deputados alinhados com os prefeitos darem uma mexida aí nessa vantagem que ele tem no interior, né? E acho que no caso dele, como ele está no finalzinho do primeiro mandato, e ele tem aí que prestar contas, vai ter que prestar contas sobre 4 anos de mandato, ele precisa muito de aprovar alguma coisa do que ele havia prometido, né? Principalmente a questão das privatizações, que hoje parece absolutamente distante, né? Por conta já depois da criação da comissão das privatizações, agora a comissão da CEMIG, né? Há uma ideia de suspender aquela autorização para a venda do Nióbio. Quer dizer, o cenário para o governador dentro dessa discussão sobre as privatizações é ruim. Então, ele não vai ter esse trunfo para mostrar. Falar, eu prometi que eu ia privatizar, não consegui privatizar todas, mas eu, pelo menos, privatizei a Codense, por exemplo. Então, para ele, ele depende muito mais. O Calil tem uma certa vantagem, que como ele acabou de sair de uma eleição, né, e teve um bom resultado nessa eleição, esse período mais curto no segundo mandato, talvez ele não tenha tantas coisas, tantas derrotas a sofrer lá, e mais ou menos a plataforma dele de campanha vai ser a plataforma que ele usou durante a última eleição, que acabou sendo bem sucedida, né? O desafio dele é mostrar para as pessoas do interior, falar assim, olha, os belo-horizontinos me aprovaram aqui nisso, naquilo, e eu posso fazer a mesma coisa no nível estadual, né? Então, nesse ponto de vista, essa relação ruim prejudica um pouco mais o Zema do que o Calil nesse sentido, né? O enfrentamento à pandemia, do ponto de vista de um e de outro, né? O que eles vão ter para mostrar? Né? Porque eles tiveram posições diferentes, né? Principalmente num primeiro momento, né? Num primeiro momento, o governador estava muito alinhado à pauta federal, né? Uma pauta que era de evitar a questão do isolamento, né? Priorizar, como eles diziam, priorizar a economia, vamos dizer assim. E o governador chegou a dizer, inclusive, que o vírus tinha que viajar, etc. e tal. Certamente vai ser usado demais vai ser em campanha, né? Demais, vai estar. Isso aí certamente já estão sendo estudados, né? Como serão utilizadas essas frases do governador, etc. e tal. Num segundo momento, o governador se afastou um pouco da postura do presidente para tentar se colocar numa postura neutra, vamos dizer assim, no sentido de que, olha, a gente, por um lado, dá importância, sim, à manutenção dos empregos, etc. e tal, e a gente sabe que o isolamento, de alguma forma, num primeiro momento, muita gente podia avaliar que era prejudicial, né? Embora no longo prazo é o contrário, né, que acontece. E aí ele tenta fazer uma posição mais neutra. E o prefeito, por outro lado, como ele foi eleito com essa plataforma de ser bem duro, né, bem rígido aí no combate à pandemia, ele usa essa mesma estratégia e certamente isso vai ser discutido ao longo da campanha.
é preciso que a gente não olhe com os olhos de hoje. Se a gente olhar só com os olhos de hoje, a vantagem do Calil nesse sentido seria muito grande, porque hoje a maior parte da população defende medidas duras. A gente está no meio da pandemia, as pessoas não foram vacinadas ainda, as pessoas estão com medo, né? Mas em 2022, o cenário vai ser outro, as pessoas já vão estar vacinadas, a discussão maior vai ser a discussão econômica, e talvez o que hoje a maioria da população aprova em 2022 seja um pouco diferente. Então, não dá para a gente também dizer que porque a maioria da população hoje aprova essas medidas mais duras, em 2022 vai ser a mesma coisa, né? Uhum. Agora, falando no futuro, na questão da economia, me faz lembrar um fato que que dá a impressão de que foi meio que um start dessa movimentação que a gente vê hoje, política eleitoral de ambos, né? Que é a história do Acordo da Vale. A perspectiva, você acredita que a perspectiva do governo do Estado ter na mão, o governador Meuzema, ter na mão 11 bilhões, funciona aí como, né, um mobilizador, tanto de apoiadores quanto de opositores, né, porque é muito dinheiro para um Estado que tem tanta carência de investimentos e problemas, né, na mão do governador para decidir o que fazer com ele. Exatamente. Inclusive, é uma discussão que tem de bastidores, que obviamente leva em conta as eleições de 2022, que é essa discussão sobre nós vamos entregar esse dinheiro todo nas mãos do governador neste momento, ou a gente vai distribuir esses recursos, de alguma forma esses recursos também não vão para os municípios, né? Quem é que vai dar o aval, quem é que vai dar o carimbo, vai ficar com o carimbo dessas obras que serão feitas, embora me parece que pelas escolhas que o governador fez, muita coisa vai ser prometida, mas não vai ter imagens, vamos dizer assim. Não vai, por exemplo, a questão do Rodoanel, que seria uma das questões mais importantes dentro desse acordo. As obras começariam em 2023. Então, não deixaria de ser, apesar de já ter o dinheiro disponível, é difícil você explicar para as pessoas, olha, isso aqui já está garantido, tá? Não é só uma promessa, eu não estou começando, eu só não comecei a obra agora porque ainda não era possível, eu precisava do edital, mas ela de fato vai sair. Porque quando a gente vê, por exemplo, no nível federal, 381, a questão do metrô, a fato de terem anunciado que havia dinheiro não necessariamente gerou esse tipo de obra. Então, parece que pelas escolhas do governador... Nem maquete resolve nesse caso, né? Exatamente. Enquanto a obra não estiver sendo feita, ou pelo menos começada, as pessoas não estiverem vendo as obras de fato acontecendo, isso tem menos impacto, né? E essa demora o governador tem também para aprovar o acordo, até porque não tem essa boa relação, não tem essa base tão grande, tem dificuldade de relacionamento, andou falando mais do que poderia também, né, em alguns aspectos. Isso atrasa um pouco, e atrasando um pouco, esses impactos vão ficando diluídos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, para um Estado quebrado, como a gente tem, né, o caso de Minas Gerais, esse dinheiro, se viesse, por exemplo, e fosse possível com ele retomar obras dos hospitais regionais, como está colocado, se isso de fato acontecesse antes da eleição, ou se o funcionalismo tivesse um pagamento regularizado, por exemplo, isso obviamente faria muita diferença. O intervalo é cada vez mais curto para que o governo consiga resolver esses problemas. Não parece hoje, no cenário de hoje, que vai resolver facilmente, né? Uhum. Voltamos só um pouquinho sobre esse comportamento do governador em relação aos deputados, né? Só lembrando, no passado, mesmo antes dele se eleger no primeiro turno, da forma surpreendente como se elegeu, né? Passando para o segundo turno à frente e tal, ele fez, ao se eleger, ele faz uma declaração sobre os deputados, uma declaração colocando em suspeição e dizendo que ia pressioná-los e tal. Enfim, durante esse período todo, com ele no poder, ele teve idas e vindas, ele chegou a tentar fazer alguns movimentos, é verdade isso, mas ele dá um passo à frente e, às vezes, dá dois atrás. O que explica isso no perfil do governador? É uma questão realmente ideológica? Aquele cara que é o apolítico, que chegou no poder, ele não consegue se desvencilhar desse personagem? Eu acho que muitas vezes é até um esquecimento do tamanho, sabe, do cargo, porque por mais que ele fosse um empresário importante, etc. e tal, o que ele dizia eventualmente sobre política, sobre o que ele pensava, não repercutia como repercute um governador de estado. Então, às vezes, ele está, por exemplo, num evento do partido dele, né? E aí, para agradar aquela base do partido, que faz parte, porque a base assim entende, né?
ele diz, olha, a gente não conseguiu fazer o que a gente está sempre prometendo aqui no partido, e aqueles deputados lá, vocês sabem como é que é, etc. e tal. E aquilo para um discurso interno, ok, funciona. Mas como governador, isso sempre repercute, né? Qualquer frase que você coloca, ela é esmiuçada, ela ganha maior poder, né? Como se você estivesse falando num megafone. Então, me parece que, às vezes, ele esquece um pouco dessa coisa de que, por mais que ele esteja ali entre aliados, dentro do partido, isso repercute, né? Foi o que aconteceu recentemente em algumas declarações que ele deu, sobretudo nessas declarações sobre o acordo da Vale, e que atrapalhou um pouco, né, a vida dele. Então, ele tem que se equilibrar entre esse candidato, que é um candidato do Partido Novo, que é um partido que tem a sua base muito fortemente hoje colocada como antipolítica, que depende do voto bolsonarista, que é um voto, né, que faz críticas ao parlamento no nível nacional e que eventualmente pode fazer também do nível local, mas ao mesmo tempo ele precisa governar. Obviamente esse discurso é muito mais fácil quando você está na oposição, é muito mais fácil você ser eleito com ele do que você governar com ele, né? E eu acho que ele vive entre esses dois problemas. Mas no atual momento me parece que ele já entregou aí que não é possível conseguir mais uma relação tão boa até a época da eleição, e ele está mais focado nesse personagem que vai construir uma candidatura para 2022 do que propriamente em tentar melhorar essa relação, né? Eu acho que a gente vê isso quando as CPIs são instaladas e não há uma reação do governo para tentar, de alguma forma, fazer com que elas não fossem instaladas, tentar conversar com os parlamentares para tentar apresentar uma outra alternativa para que tirem o nome da lista de CPIs, por exemplo, né? Uhum. Agora, vem aí mais uma mini-reforma eleitoral. Os deputados estão bastante, tudo indica, os deputados no Congresso estão bastante propensos a aprovar o distritão, né? Que é aquele que, entre os parlamentares, o que aquele que tiver mais voto leva, né? Então, seria uma mudança bastante radical em relação ao sistema proporcional que a gente tem hoje. Essa disputa, se passar no Congresso, né, o distrital, isso impacta a disputa majoritária, esse casamento entre as disputas que são para o legislativo e a disputa majoritária? Não me parece que não necessariamente na eleição, impacta mais na governabilidade depois, né? Porque você vai ter uma eleição mais personalizada, mais cada um por si, com partidos menos importantes, então vai ser mais difícil negociar com o parlamento após a eleição. Mas o que talvez impactasse mais numa mudança eleitoral não seria nem o distritão, era se eles voltassem, por exemplo, com as coligações proporcionais. Aí sim teria um impacto, porque muitas vezes isso é usado, né, como moeda de troca, né? É algo que está colocado também e que, eventualmente, por exemplo, no caso do PT, sempre usou as coligações proporcionais como um atrativo para ter o PCdoB ou algum outro partido como vice no nível na disputa majoritária. Então, mexe mais com a majoritária a eventualidade seja das federações partidárias, que é outra discussão que está, ou seja, a coligação partidária, do que propriamente o distritão. Acho que o distritão atrapalha mais depois. Acho muito mais difícil governar com o distritão e acho também que o distritão beneficia teoricamente, quem já está, né, nesses cargos, mas acho que impacta menos na questão do voto majoritário. Aliás, seria também uma disputa majoritária, de certa forma, né? Quando você tem os mais votados sendo eleitos, de certa forma, o sistema proporcional viraria uma disputa majoritária em turno único, né? Verdade. Só para a gente não deixar passar, nosso tempo está acabando. Nós falamos aqui das CPIs, né? Acabamos falando de forma mais superficial. Tem a CPI da CEMIG, que a proposta já foi acolhida, né? O pedido já foi acolhido na Assembleia. Tem a CPI dos fura-fila, que diz respeito ao governo do Estado, à Secretaria de Saúde, né? Aquele episódio lá de vacinação do pessoal da saúde de forma prioritária. E também as CPIs lá na Câmara, fizemos na Câmara dos Vereadores, fizemos referência a elas. Mas hoje, no Senado, está rolando a CPI da Covid, da pandemia, e nós tivemos lá o episódio do Wizard, né? O Carlos Wizard, que não compareceu à CPI. Tá? Estou falando em condução coercitiva, falando em confisco de passaporte, apreensão de passaporte. Como é que você viu
episódio, assim, depois dele ter ido, pedido um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, ele simplesmente não dá as caras, né? Eu imagino que ele imaginou que não conseguiria o habeas corpus, né? E como ele estaria, segundo ele, está no exterior, né? Ele não nem fez o esforço de não ir, de ir, porque ele imaginou, bom, não vou conseguir o habeas corpus, eu vou ser triturado lá, então, de alguma forma, eu vou tentar com esse argumento de que eu apareço depois, né? Ele, inclusive, mandou os advogados lá para tentar explicar que ele queria outra data, mas a CPI não aceitou, obviamente, e aí corre esse risco, né? Quando chegar ao Brasil, se ele estiver mesmo no exterior, quando chegar ao Brasil, ser conduzido, ter o passaporte apreendido, obviamente ele vai agora ao Supremo para tentar não ter o passaporte apreendido, para que não tenha essa condição coercitiva, ele também utilizará isso. Mas, assim, é um cenário de desgaste muito grande, né? Para ele, para o governo, para todo mundo, né? A CPI, na verdade, não tem muito efeito prático de punição, normalmente, porque as punições dependem depois do Ministério Público, etc. e tal, mas é o desgaste de aparecer todos os dias, né? Todos os dias na imprensa. No caso dele, talvez o desgaste tenha sido maior por causa disso, né? Porque, primeiro, ele não aceita ser notificado, depois ele diz que está no exterior, mas o passaporte não está na mão, depois ele consegue o habeas corpus e não vai, e aí vai ter o desgaste do dia que for ser triturado aí por perguntas dos oposicionistas e dos independentes, né? Mas o cenário é bastante conturbado, né? A CPI tem sido assim palco assim de discussões às vezes até baixas, né? Verdade. Ricardo, muito obrigada. Passamos em revista aqui a nossa política mineira de passagem só o que aconteceu hoje lá em Brasília, né? Ou pelo menos um pouquinho do que aconteceu hoje em Brasília. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Eu que agradeço, um abraço, estou sempre à disposição. Eu conversei com o Ricardo Correia, ele é editor de política do Jornal Tempo e comentarista da Rádio Super. Esteve com a gente hoje fazendo esse apanhado sobre a política mineira. A gente fica por aqui. Até. Tchau, tchau, Ricardo. Obrigada.